Olá, eu sou Karina Chiarato, eu sou terapeuta sistêmica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fidelidade aos padrões de relacionamento. Então, muitas pessoas, hora que eu falo assim, poxa, isso é uma fidelidade de relacionamento que você está seguindo inconscientemente. E aí a pessoa fala assim, como eu sei o que é isso? É o famoso dedo podre. Então a pessoa fala assim, nossa, eu estou me relacionando e é incrível, Karina, como que eu encontro apenas pessoas, que parece que eu tenho dedo podre. Eu vou lá e escolho exatamente aquela pessoa para me relacionar. Então sempre são os mesmos, sempre são aquelas pessoas que a gente identifica como os errados, E essa fidelidade oculta e consciente está me mostrando o quê? Está me mostrando que está dentro do meu campo fenomenológico, nesse campo, que é desconhecido para muitas pessoas. O que isso quer dizer para mim? Quando eu escolho esses relacionamentos, que eu julgo como errados, como sendo esses relacionamentos que me levam para conflitos, para situações muito desafiantes, o que isso, está querendo me dizer? E é para a gente não se confundir, porque muitas pessoas acham assim, nossa, mas a culpa é minha, Eu que não estou conseguindo enxergar o que está me bloqueando, o que está me fazendo fazer essas escolhas tão desafiantes. Mas isso que eu quero dizer para vocês é que é sistêmico. Isso não é pessoal, única e exclusivamente pessoal. Por quê? Porque tem algumas questões que são minhas, Minhas mesmo, mas existem muitas situações que são sistêmicas. E a gente pode, superar tudo isso. E como as pessoas podem superar isso? O que elas podem fazer? A primeira coisa, e eu digo todas as vezes, em todos os atendimentos, em todas as circunstâncias, eu preciso olhar, eu preciso ampliar a minha visão, eu preciso estender esse meu olhar para que eu possa extrair a compreensão de tudo que eu estou experimentando, o que aquilo quer trazer para mim de informação, O que está por trás desse padrão de repetição nos relacionamentos, E a partir desse momento que eu estendo a minha visão, que eu amplio essa minha visão, eu consigo ver exatamente o que está por trás de tudo isso. E quando eu olho, tomo consciência e vejo tudo aquilo que está por trás de todos esses padrões repetitivos, eu posso fazer uma escolha consciente. Eu posso tomar consciência e fazer as escolhas, de saber que caminho eu quero seguir. Permanecer inconsciente, permanecer com esse destino ou tomar consciência e liberar todos esses padrões repetitivos. E aí eu posso, diante dessa escolha, eu posso saber o que eu quero. E se você escolhe, se tornar consciente, liberar todos esses padrões, você precisa se fortalecer. Esse fortalecimento é algo que vai tocar lá no seu íntimo, Para que você se conecte com a sua essência, para saber exatamente o que eu preciso fazer, exatamente os caminhos que eu preciso trilhar. E eu indico, por saber, por ser a minha área de atuação, eu indico as constelações familiares para que a gente possa ter o que? Essa visão sistêmica de tudo que está acontecendo comigo, para que eu possa, com os conhecimentos que o Bert Hellinger trouxe para nós através desses ensinamentos que a gente pode ter em vários livros, em vários workshops, a gente faz especializações, quantos cursos que a gente não faz para que a gente possa ampliar essa visão, para que eu possa me fortalecer e a partir daí a gente segue esse caminho, do autoconhecimento. Eu quero trazer para vocês uma análise, que eu vou trazer a princípio um pouquinho dessa análise, que é o Triângulo de Karpman. O Triângulo de Karpman traz a situação onde existe uma vítima,
onde existe um agressor e onde existe um salvador. Nós conseguimos perceber que algumas dessas situações a pessoa consegue desempenhar os 3 papéis em um único relacionamento. Então, quando eu consigo, observar isso, que eu estou dentro desse vício, desse círculo vicioso, que eu estou representando esses 3 papéis nesse meu relacionamento, eu já estou começando a tomar consciência. Então, muitas vezes eu falo assim, ai, poxa, mas eu estou aqui, nessa situação, eu sou, todos os relacionamentos que eu enfrento, são sempre os mesmos padrões, são sempre as mesmas circunstâncias. Isso a gente consegue identificar de imediato. Esse é o papel da vítima, Então, essa vítima, o que ela faz? Ela atrai aqueles relacionamentos que vão ter sempre os mesmos padrões e isso acaba se tornando, repetitivo. Então, poxa, já me identifiquei como, a vítima. Segunda situação, eu estou agora nesse momento observando a mesma pessoa, mas agora ela está no papel de agressor. Como assim? Ela atrai as pessoas e inconscientemente aquelas pessoas vão ser fiéis a esse padrão repetitivo, tendo os mesmos comportamentos das outras pessoas. É como se essa pessoa estivesse usando aquela pessoa. Então ela representa a vítima e ela representa também o próprio algoz, que atrai aquela pessoa para que ela fique efetivamente representando aquele papel, de padrões repetitivos. Então, ela é quem faz com que, de alguma maneira, aquela pessoa tenha aquele determinado comportamento. E a gente fala, meu Deus, mas como isso é possível? Por quê? Porque sistemicamente ela representa o papel de salvadora. Então, se eu tenho esses padrões de comportamentos repetitivos, relacionamentos com comportamentos repetitivos, e eu estou salvando o meu sistema, como se eu pudesse ali naquele momento ser melhor do que todos os outros e todas as outras pessoas que fizeram parte do meu sistema. Então, eu ali naquele momento estou representando a salvadora de todos. E isso é algo muito profundo, até se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre esse triângulo de Karpman, que tem exemplos assim fantásticos para a gente nos identificar utilizando, essa situação no dia a dia. Então, agora não vou nem trazer tudo isso para vocês, por quê? Porque é muito profundo, mas se vocês quiserem, é só vocês deixarem lá nos comentários que eu faço um aprofundamento maior para explicar um pouquinho para vocês sobre isso, ok? E diante de todas essas situações que a gente evidencia, então tudo isso é para a gente trazer força, para a gente observar tudo o que está acontecendo. E na prática, o que eu posso utilizar na prática, no dia a dia? São muitas as situações que a gente pode, aos pouquinhos, fazendo uma construção de um novo padrão de comportamento. Então, eu posso utilizar aromaterapia. Existem tantas essências que nos auxiliam, nos fortalecem, para que a gente possa extrair efetivamente o que eu tenho, como minha história, como meu destino. Uma outra técnica que eu indico muito é a espelhoterapia. Poxa, o que é isso, Karina? Eu nunca ouvi falar disso. A espelhoterapia é você se olhar no espelho e reconhecer em você a força que existe dentro de você. Nesse caso, eu indico a espelhoterapia pro fortalecimento da própria pessoa, porque quando eu estou centrada, quando eu estou no meu eixo, eu acabo atraindo pessoas inteiras para que eu me relacione, então eu não preciso mais seguir esses padrões. Então, olhem para tudo isso, olhem primeiramente para você, para ver tudo que você carrega,
porque somente assim você pode fazer uma grande e maravilhosa liberação. Você pode ir para um outro patamar. E eu vou nesse momento trazer alguns relatos, dados clínicos para que vocês analisem também junto comigo algumas situações, né? De como as pessoas estavam vivenciando essas dores e como elas conseguiram superar essas dores. Então é um processo onde nós acompanhamos, onde nós vamos fazendo as observações, e isso é muito importante. Então, quando existe algum caso clínico que vale, né, para estudo, a gente anotar, para que a gente possa analisar a evolução, isso é maravilhoso, porque essa experiência serve de caminho de solução para muitas outras pessoas. Tem um caso de uma mulher, né, muito forte, muito determinada, é uma fisioterapeuta de 35 anos. E por que eu trago a profissão? Alguns casos são importantes. Por quê? Porque vocês veem que é uma pessoa que foi construindo ao longo da vida dela, né, uma estabilidade, uma independência. Então ela chegou no ponto da vida dela que ela veio e trouxe essa situação. Olha, Karina, eu, né, consegui atingir uma independência financeira, mas eu estou emocionalmente completamente comprometida. Eu consegui ver que eu tenho o dedo podre. Mas como isso é possível, né? Primeiro, nenhum dedo é podre, ninguém está nessa posição de se, né, determinar como um dedo podre. Mas a situação dela era, eu estou no meu terceiro relacionamento, né? Estou vivenciando o meu terceiro relacionamento e todos eles que, né, me relacionei, fiquei por um tempo e eles foram embora. Gente, isso é tão comum. A gente está num relacionamento e a pessoa chegar e falar assim, eu não quero mais, estou indo embora, ou simplesmente não entra mais em contato. E aí isso gera na pessoa uma angústia muito grande, porque o que está acontecendo não é não são dois, agora são três pessoas que vão embora. Então, que sentimento que ela carregava? Um sentimento de culpa, um sentimento de que aqueles términos aconteceram porque ela tinha culpa sobre tudo isso. Então, o primeiro passo, né, para que haja essa superação é, primeiro, não é culpa. Se você tem algo, né, a ver com essa situação, é responsabilidade, porque num término de um relacionamento é 50% para um, 50% para o outro. Então, cada um tem 50% de responsabilidade sobre um relacionamento, né, se ele continua ou se ele tem um fim. Então, o que eu indiquei para ela? A gente começou trabalhando com constelação familiar. Nós trabalhamos com psicoterapia, eu indiquei também para que ela procurasse um psicoterapeuta, e trabalhei com ela com espelhoterapia, porque ela precisava enxergar ela mesma, ela não estava com a imagem dela real, ela tinha uma imagem distorcida, então ela precisava se reconciliar com ela mesma. A partir do momento que ela fez essa reconciliação com ela mesma, ela pôde experimentar algo muito bom. Ela não se sente hoje culpada, ela conseguiu compreender toda aquela fidelidade a todos os relacionamentos, ao primeiro relacionamento dela, e que foi se repetindo ao longo dos outros, porque ela também carregava um medo de que isso se repetisse, isso automaticamente se repetia. Então, isso trouxe o quê? Uma qualidade de vida melhor para ela. Ela pôde experimentar algo muito bom. A autoestima dela, né, foi lá em cima. Ela conseguiu, de alguma maneira, né, se sentir mais confiante. Ela conseguiu, de alguma maneira, e é dela, isso é dela mesma. Ela movimentou dentro dela e se
né? Uma pessoa, eu sempre digo, se uma pessoa consegue, qualquer pessoa pode conseguir. Se eu, com amor, com respeito, né, deixo tudo isso para trás, eu posso seguir em frente, livre, como eu sou, como eu posso ser, da maneira melhor possível. Um outro caso é de uma pessoa que trabalhava no setor alimentício, né? Então ela trabalhava preparando alimentos e olhar para esses relacionamentos, né, que vinham se repetindo, causava uma dor. E você já pensou, uma pessoa que lida com alimentos, ela também é responsável por alimentar tantas outras pessoas. E o que ele estava impregnando ali, né, sendo insegura, sendo triste. Por quê? Porque os padrões dela se repetia desde a infância. Mas como assim? Porque o nosso primeiro grande amor é o nosso pai. Todas nós, mulheres, nos apaixonamos pelos nossos pais, quando meninas, quando mocinhas. E os meninos se apaixonam pelas mães. E quando ela era apenas uma menina, o pai dela faleceu. E esse primeiro grande amor da vida dela ficou bloqueado. E quando ela se relacionou pela primeira vez, seu primeiro namorado, ele morreu também. Sofreu um acidente e morreu. Daí ela já ficou bloqueada, se sentiu, né, muito traumatizada. Passado um tempo, ela conheceu uma outra pessoa, começou a se relacionar com esse outro jovem, com esse outro rapaz, e ele, um determinado dia, atropelou uma pessoa e matou essa pessoa. E aquilo foi um bloqueio para ela. Por quê? Porque ela tinha perdido o pai, o primeiro namorado, e agora essa pessoa tinha, né, por um acidente, atropelado essa pessoa, e aquilo bloqueou a vida dela, trouxe para ela assim muitas dores, porque aquelas lembranças foram reavivadas, e a partir daquele momento ela não quis mais se relacionar, ela se fechou para todos os relacionamentos. Então ela começou a fazer as constelações familiares, ela começou a olhar para ela como ela nunca havia olhado para ela, olhar para aquelas dores que ficaram lá no passado, e isso foi se repetindo. Então todos esses relacionamentos faziam com que ela lembrasse do pai, do seu primeiro grande amor. Depois disso, ela está namorando, né? Conheceu uma pessoa muito carinhosa, muito afetiva, e ela diz assim: eu estou leve, eu estou me sentindo pronta, né, para amar. Então é esse o movimento. Não significa que ela vai ficar efetivamente com essa pessoa, mas nós precisamos estar disponíveis. E quando eu estou disponível, o meu relacionamento não tem mais aquele medo que me bloqueia, aquele medo que me trava, certo? Mais um caso é de uma enfermeira de 37 anos. Qual é o relato dela? O meu pai era muito agressivo, ele me agredia minha mãe, então a minha vida inteira eu vivi sob o teto de uma agressão. Então tudo era motivo de agressão, de medo, de pânico, de terror. Daí eu resolvi me casar e o meu primeiro parceiro, meu primeiro marido, começou a se tornar muito violento, muito agressivo, e eu tive que me separar porque eram muitas as agressões, né? Então aquilo para mim, assim, eu estava evidentemente ali, ela estava experimentando a agressividade, né, que ela experimentou com o pai e agora com o primeiro marido. Aí ela se separou e começou a se relacionar. O segundo relacionamento dela, né, o primeiro foi o marido, o segundo relacionamento agressivo, com as agressões, com, né, a maneira de tratá-la com muita rispidez. Ela se separou, encontrou, né, mais uma pessoa, começou a namorar, agressivo.
foram tantos os relacionamentos agressivos e abusivos que ela se fechou, se sentiu completamente culpada, se sentindo efetivamente como o dedo podre. De todos os homens que tem na sala, sempre eu vou procurar aquele que é agressivo. E ela não tinha mais esperanças de se relacionar, ela se fechou completamente para a vida, ela se tornou uma ostra, né? Ficou ali fechada e triste, porque ela queria se relacionar. O que ela queria? Amar e ser amada, né? E aí o que a gente pode olhar de tudo isso, né? Quais são as ordens que eu preciso observar? Então as constelações, elas vão ajudar a você observar o que está fora da ordem. O que estava fora da ordem nesse momento? A relação dela com o pai estava muito machucada, porque ela julgava esse pai. E ao julgar tudo que aquele pai, né, carregava de história, de tudo que eles vivenciaram, ela acabou atraindo completamente para a vida dela. Então, né, como que ela está hoje? Ela disse: agora eu estou pronta para um novo relacionamento. Agora eu estou disponível, né? Agora eu posso escolher a pessoa que está em sintonia comigo, porque ela foi para o lugar dela. Ela conseguiu compreender que o pai também carregava muitas dores e agora ela pode, né, fazer a escolha de qual caminho ela quer seguir e o que ela quer encontrar. Mas o mais importante é saber quem eu sou, me encontrar, saber quem eu quero ser, com quem eu quero me relacionar. E isso é muito bom, vale a pena experimentar, vale a pena, né, fazer todo esse trabalho, todo esse processo. Mas ainda tem muita gente que fala assim: Karina, meu Deus, eu já tentei de tudo, Karina, mas eu não consegui. Eu já tentei olhar para o meu pai, eu já tentei fazer um monte de coisa, eu fiz psicoterapia, eu já fiz constelação, eu já fiz um monte de coisa e eu não consegui. Sabe o que eu digo para essas pessoas? Que enquanto você continuar acreditando nisso, isso se torna uma verdade na sua vida. Então é preciso ressignificar. Enquanto eu acredito que eu não consigo, efetivamente eu não vou conseguir. E isso é assim, ó, num estalo. Eu posso dar o meu primeiro passo. Outras pessoas, elas dizem assim, ó: eu não me sinto muito forte, eu estou desestruturada, eu estou insegura, né? Eu não tenho confiança, né, de que ele pode me dar algo, né? Então eu fico bloqueada, não me permito experimentar o amor. E eu tenho a dizer isso não tem nada a ver com essa pessoa, com o seu parceiro. Isso tem a ver com você. Essa insegurança parte de você. Então fortaleça-se, né? Dê o primeiro passo, né? Siga numa boa direção. E muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, estão tão desesperançosas que elas dizem assim: eu já sofri tanto e eu, né, chega, não quero mais nem me relacionar, porque tudo que eu já trabalhei foi muito desafiante. Eu já sofri demais. Sabe o que eu tenho para dizer para essas pessoas? Que bom, agora chegou a hora de parar de sofrer. Que bom, agora você pode fazer diferente. Que bom, agora você pode dar um passo em direção à sua própria vida, livre de todos esses padrões repetitivos. Existe um jeito errado de fazer isso? Sim. Quanto mais eu me fecho para a vida, menos eu experimento, menos eu posso seguir em direção a um bom lugar, mais eu vou me sentindo sozinha, mais eu vou me vitimizando, mais eu vou, né,
virando, eu sempre falo virar ostra, né? Fechar para dentro. E isso é um movimento inconsciente. E isso, né? Esse movimento de estar inconsciente é falar que tudo que está acontecendo na sua vida é o destino, né? E é sempre dentro desse movimento inconsciente, ou eu me fecho, ou eu ainda procuro pessoas com os mesmos perfis. Então, para que eu possa, né, olhar para tudo isso de uma maneira muito mais rápida e muito mais assertiva, é deixar no passado todas essas experiências, tomar consciência de tudo isso, abrir mão de todas essas dores que a gente carrega inconscientemente. Então, quando eu tomo consciência, eu posso dar um grande passo em direção a algo muito bom. E quando eu decido, né, agora, eu topo dar esse passo? Eu estou pronta para dar esse passo adiante? E se a resposta for sim, eu convido você a falar algumas frases. E essas frases, elas vão reverberar dentro de você. E que frases são essas? Repitam comigo. Eu respeito o seu destino. É olhar para todos aqueles, né, relacionamentos anteriores que repetiram, que, né, de alguma maneira impactaram você, e você dizer: eu respeito o seu destino, eu também respeito suas escolhas, eu agora assumo a responsabilidade que eu tenho por esses relacionamentos não terem dado certo, e eu agora respeito as suas escolhas também, porque muitos relacionamentos que não dão certo, ou que de alguma maneira finalizaram, porque de certa maneira todos os relacionamentos dão certo, né? Todos serviram de alguma maneira para algumas experiências. E quando isso acontece, eu posso olhar para eles. Eu posso olhar e dizer de que de alguma maneira, se eles não optaram em ficar comigo, que eu respeito suas escolhas. Lembra naquele caso onde os relacionamentos simplesmente, o padrão de repetição era cada um seguiu um caminho e não ficavam com ela? Eu preciso respeitar as escolhas dessas pessoas. E isso me torna mais forte, isso me torna muito mais centrada em mim mesma, né? E dizer para aquelas pessoas que passaram pela minha vida: sejam felizes, seja feliz assim como eu vou ser, seja feliz assim como agora eu escolho ser. E por favor, me libere assim como eu libero você. Por favor, me libere para que você seja feliz e eu também. Me libere, por favor. Eu agora libero você, libero todas essas histórias, libero tudo o que aconteceu e eu agora escolho o caminho da felicidade. Essa é uma ótima prática para que a gente vá para o nosso próprio lugar, para que a gente deixe todos esses relacionamentos que experimentamos no passado, com todos esses padrões, e que eles fiquem lá no passado. E eu possa olhar em direção à vida, e eu possa ir em direção àquilo que me faz bem, e que eu possa me sentir plena e suficientemente responsável pela minha vida. E tudo isso eu faço por amor. E que o amor tome conta de nossas vidas, trazendo sempre ótimas soluções. Eu espero ter contribuído um pouquinho, compartilhando esses conhecimentos. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixe nos comentários, que eu terei o prazer em responder.